agora é real. A gente estava dando ibope para a conta da Thay. Não se preocupa. Estamos começando mais um Batente na Rádio, né? Hoje, terça-feira. Estou refazendo essa introdução, gente. Se não ficar boa, me desculpe. Hoje a gente vai falar um pouco... estamos aqui diretamente da Rádio Ceará News, no estúdio da Rádio Ceará News. Deixa eu botar o meu arroba. Pronto. Eu, Ariane Lima, arquiteta do Batente. Estou aqui em companhia dos meus sócios e amigos Jade Maranhão. Eu. E Ricardo Leão. Joe. Botar aqui o coisinha de vocês. Aqui, Ricardo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Batente na Rádio. E da Jade. Da Jade agora. Sim, essa sou eu. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as atividades que o arquiteto exerce, né? E para conversar com a gente aqui, estamos na presença do Ateliê Mandacaru, os arquitetos Cauã Boto. Boa noite, pessoal, tudo bom? E a arquiteta Ariane Pontes. Boa noite, é um prazer estar aqui com o pessoal do Batente. Obrigada por ter aceitado o convite. Nós que agradecemos. Eu vou passar a palavra para os meus colegas e vamos dar início? Vamos Bora. lá. Então, o programa de hoje a gente pegou, né, a Resolução 21, que é aquela que dá assim, um monte de atribuições para o arquiteto e urbanista. Deixamos o urbanista um pouco de lado hoje, mas só hoje, porque vai ter um programa só para os urbanistas. E a gente vai falar hoje especificamente do papel do arquiteto. Tentar gente, eu tô confusa hoje. Desmitificar algumas funções, a né? Lua em Câncer. A Lua em Câncer, que tá confundindo tudo. Desmistificar algumas funções do arquiteto. Tanto para quem está pensando em fazer arquitetura, como para quem está pensando em contratar um arquiteto. Assim, o que faz, o que não faz, o que pode fazer, o que pode deixar de fazer. E aí o Leão vai começar, né, Leão? Acho que esse programa a gente vai mais de início mesmo. Ele é um programa bem básico mesmo e de um tema bem base. Exatamente para a galera que não está na área da arquitetura mesmo. Né? Tanto que ele era uma coisa que a gente pensou em falar no primeiro programa, né? Ele era um pedacinho do primeiro programa, mas se tornou tão... Exato. Tão o primeiro extenso. programa a gente teve o Raoni, a Karina Diógenes e o Ricardo Muratori. Sim. E a gente não conseguiu aprofundar bem nessa temática, porque ela é muito gigante, tanto que a gente separou arquitetura e urbanismo para 2 programas diferentes. E como foi citado aqui na introdução, a gente tem a Resolução 21, que é de 2012, se eu não me engano, Sim, isso, 2012. onde ela cita as atribuições do arquiteto e do urbanista. Como eu já disse, né, e a gente comentou aqui de novo, nós vamos tirar o urbanista de lado só nesse programa, para dar para outra pauta, e vamos pedir a opinião dos nossos convidados aqui, e o ponto de vista deles em relação às atribuições do arquiteto. Vocês têm um escritório, que é o Ateliê Mandacaru, não é isso? Tem uma especificação, uma especialidade direitinho assim do ateliê, se vocês vão mais para o interiores ou para a arquitetura em si, edificação? Na verdade, a gente trabalha com grande parte dos nichos, né? Nosso público-alvo é a arquitetura mesmo, né? Arquitetura civil de construção. Edificado, né? Aquele bloco edificado em cima massa. A gente também trabalha com projetos de paisagismo, que vai dar a produção do espaço, mexe com a produção das massas arbóreas, né? E também projetos de interiores, que vai todo para essa área da ambientação e tudo. Além de também, a gente trabalha com a parte de design, né? A parte de comunicação visual também. E também a parte de design de móveis, de mobiliário exclusivos. Então, assim, falar um pouco desse tema assim, é meio complicado até pra gente, porque a gente abrange muito dessa... Aliás, é meio complicado, não é mais fácil, que a gente abrange muito dessa área da arquitetura e do leque que o arquiteto em si tem. Tirando, claro, essa parte do urbanismo, deixando um pouco de lado, como vocês já falaram. É um nicho muito aberto, então fica até assim, às vezes, um mercado meio difícil de onde você vai se encaixar. A gente tem um escritório, não sabe exatamente em que setor a gente vai investir mais, então, porque sempre aparecem projetos específicos, né? Aliás, para áreas diferentes, e a gente tem que estar moldando e tem que estar fazendo todos os projetos até que a gente chegar ao nosso eixo de trabalho. Vocês estão com quanto tempo de trabalho, como eu pergunte?
De ateliê? De ateliê, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas até o que complementando o que o Cauã falou, uma área acaba puxando a outra, né? Então, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa do zero para um cliente específico, normalmente ele já quer o projeto de paisagismo, normalmente ele também já quer o de interiores. Então, quando a gente trabalha com arquitetura civil, acaba que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, você tem que ter expertise em todas as áreas para dar, assim, todo o projeto completo para o seu cliente, né? O que não falta, assim, é embasamento, né? Porque se o pessoal que estiver assistindo a gente ou estiver ouvindo pelo site também, né? radiosaranews.com.br, que não sabe, o arquiteto estuda várias áreas. Ele estuda conforto, ele estuda projeto arquitetônico, ele estuda sistemas estruturais, ele estuda até, como é que eu posso dizer? Se nós fôssemos fazer um programa só Só do que o de arquiteto arquiteto estuda, é, pode ter certeza que eu sei várias pautas. Até assim. Quase a faculdade completa. Né? Até psicologia o Até arquiteto psicologia o estuda. arquiteto estuda. E É na isso que eu queria muito dos dizer. casos, a gente vira até um psicólogo mesmo em si dos clientes, né? Com essa abertura, às vezes a gente cria aquela amizade que eles acabam até desabafando algumas coisas de projeto com a gente tem que ter essa confidencialidade também para poder dar seguimento. Inclusive é tão pesado que era para ter uma disciplina. Era para ter um psicólogo acompanhando a gente. A gente só eu, né? Vocês tudinho já saíram, já tô tudo de boa, eu ainda tô na peleja. Tinha que fazer Gente, análise, né? Porque tô me analisando o tempo todo. A situação não tá muito legal, não. Mas não pense que depois que passa não melhora muito, não. Ele tá? sabe, ele tá vendo. Mas você sai da categoria de pagante para receber. É diferente. Pra Em alguns receber. casos. A gente vai entrar alguns nesse casos, tópico né? ainda. A gente vai Então, entrar. das resoluções, né, das diversas atribuições, levando para vocês, para o trabalho de vocês, vocês estão abertos, e no caso qualificados, ao que os clientes vierem atrás de vocês, não é isso? Exatamente. No escritório. Isso. E quais as possibilidades, acho que entrando mesmo, né, nessa questão das atribuições, quais as possibilidades, as novas possibilidades que vocês veem no mercado de arquitetura aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, mais voltado para a região metropolitana, né, a gente tem uma crescente dos municípios. Então, Eusébio, Maracanaú estão se expandindo e, com isso, a arquitetura está indo para o mesmo, né, ramo. Então, assim, a gente vê uma crescente no mercado de arquitetura civil mesmo, né, de construção de prédios, de casas, normalmente unifamiliares. E aí, a gente também vê uma crescente de arquitetos procurando a parte de gerenciamento. Então, tem uma área focada para gerenciamento de obras, gerenciamento de projeto, porque na faculdade a gente aprende a projetar, né? A gente não tem noção nenhuma de administrativo. Quando você sai para o mercado de trabalho, você vê que projetar não é exclusividade, não é o suficiente para você se Deixa manter. eu dar só uma pautazinha antes que ela termine. A Ariane agora é pós-graduada em gerente de projetos, então além de arquiteta, ela é gerente de projetos. Eu vou fazer uma pergunta voltada para gerenciamento de projeto já. Verdade. Que eu quero perguntar. Outra coisa que a arquiteto faz é consultoria, viu, Leão? Exatamente. E aí a gente vê muito essa crescente da parte de gerenciamento mesmo, né? Porque o arquiteto, normalmente, quando ele sai, ele vira empresário também. Então, você precisa ter noção básica de gerenciamento, de pessoas, de recursos, né? De tempo. E aí, essa crescente de gerenciamento de projetos dentro da arquitetura tem sido bastante abrangida, né? Então, assim, a gente vê muitos workshops disso, de comunicação, né, de gerenciamento. É uma crescente dentro da arquitetura. O mercado, eu quero mesmo perguntar de gerenciamento. É porque eu estou fazendo agora a disciplina de gerenciamento de projetos. Bacana. E é extremamente diferente do que todo mundo imagina, né? Você já liga, eu acho que pelo menos pela gente ter o projeto arquitetônico, quando fala gerenciamento de projeto, você liga ao projeto edificado. E você pensa que é o gerenciamento daquele projeto da obra. E na verdade não é. Não é. São de vários, do projeto em si, de um plano que você tenha, né, a fazer, sei lá, um escritório ou um lançamento, alguma coisa. Exatamente. E os arquitetos estão indo para esse nicho. O mercado está pedindo mesmo gerente de projetos e a inserção dos arquitetos no campo do gerenciamento de projeto é fácil? Assim, para
a gente sabe que trabalho nessa área, ele é um pouco mais complicado porque as empresas querem contratar gerente de projeto e elas querem contratar pessoas que tenham essa habilidade, mas elas não querem pagar por isso. E aí o que é que acontece? Hoje é fundamental, como todos, assim, na faculdade a gente aprende isso, quando a gente sai para o mercado de trabalho a gente intensifica, de que tudo acontece muito rápido, os clientes querem tudo às pressas, Para ontem. para ontem, e aí o menor custo possível. Então, assim, a gente precisa do gerenciamento de projetos para otimizar todas essas áreas, tanto de tempo quanto de custos. Até para né? trabalho, não só para o projeto, Isso. resultado Sim, final, mas sim. para a organização de trabalho. E a qualidade do seu projeto. Então, assim, hoje os clientes não são mais leigos, né? A gente antes entregava pranchas e o cliente nem conseguia ler. Hoje eles falam, o que é isso? O que tem aqui nesse projeto? Eu vi que nessa prancha tá alguma coisa diferente do 3D. Então, assim, eles já têm um conhecimento maior, talvez com o avanço da tecnologia e tudo, né? Então, eles conseguem ter um conhecimento maior, tanto de qualidade, quanto de todas essas áreas, né? Então, assim, a gente precisa do gerenciamento de projetos. Não é uma coisa que está formalizada. Então, assim, se você for para um escritório, eles não vão perguntar, você é gerente de projetos, mas eles querem que você saiba todas as características de um gerente de projeto. Então, eles querem que você saiba orçar um projeto adequadamente, né? Que faça uma previsão de cronograma, de gerenciamento de pessoas, porque quando você trabalha com arquitetura, você trabalha em conjunto, né? Então, assim, raramente você vai fazer um projeto sozinho, você tem uma equipe, então você precisa gerenciar pessoas. Né? Então, assim, você precisa ter esse conhecimento, mas ele não é formal, ainda não. Eu queria voltar para o que tu falou, de que provavelmente a gente vai ser empresário, porque, cara, eu tava falando isso hoje com meu marido, tentando explicar isso hoje, que a gente sair da faculdade de arquitetura, a gente vai já falar disso de novo, mas não é garantia de emprego. Não saímos, não conseguimos entrar só- no eu escritório. só garantia de pelo fato desespero. também da grade curricular, não preparar você para um mercado de trabalho. Eu acho que prepara para você para inserir em outras empresas, entrar já num barco que já está andando, não você montar o seu próprio barco e tentar remar de jeito contra a maré, enfrentando o mercado. Eu acho que falta também outra cadeira dessa de empreendedorismo na faculdade. Inserir Que até algo... tem, mas é bem... Bem ok. A gente não né? teve. Eu acho que poderia inserir até algo da parte de administração também, como a Ariane falou. Então, hoje, quando a gente se forma como arquitetos, a gente não só chegava a fazer o projeto da planta, desenhar, não. A gente tem que saber um pouco de administração, a gente tem que saber um pouco de finanças, a gente tem que saber um pouco de psicologia para entender como é que a gente vai absorver as informações do cliente. Então, além de ser uma área muito aberta, um leque muito aberto de área de trabalho, a gente tem que estar muito preparado para entrar em si no mercado de trabalho. O que a gente vê hoje também é até falta de coragem das pessoas entrarem um pouco naquele trabalho mais autônomo, né? Sem saber, sem Pois certezas. era o que eu tava tentando falar pra ele, assim, que às vezes quem tá de fora, eu falei assim, por que você não arruma um emprego? Por que você vai num escritório e entrega seu currículo? E eu vejo que a tendência, eu acho que todo mundo enxerga isso, a tendência não é mais ter grandes escritórios que contratam 5 arquitetos. É como vocês, são 2 arquitetos que se conheceram na faculdade, provavelmente vai demorar um pouco para vocês terem outro arquiteto. Entendeu? E a maioria dos escritórios que eu percebo são assim, são arquitetos, na maioria, jovens, que se juntam, e quem faz o trabalho é quem empreende, entendeu? Não se contrata um arquiteto para fazer parte de um escritório. Os arquitetos são os escritórios. Entendeu? Eu noto muito isso. Então, essa coisa de, vou enviar currículo e vou arrumar um emprego como arquiteto. Eu vejo isso cada vez mais distante. Cada vez mais impossível. Porque uma pessoa que enviou currículo depois que saiu da faculdade foi eu. Não, mas eu acho que assim também, como tu tá falando, é até uma tendência de mercado. Os grandes escritórios hoje tá mais voltado... Não tá existindo mais, acho que aquele contrato de grandes empresas, né? De número grande de funcionários. Até pelo fato de muita gente estar querendo ter seu espaço também no mercado. Então, quem tem o seu espaço, já tem seu nome, já tem sua experiência, e eu acho que ele vai acabar enxugando um pouco mais o seu nicho e subcontratando algumas funções até mesmo para evitar um custo fixo. Sim, é verdade. Eu acho que hoje é o que mais pesa para quem vai tentar investir na área, né? Ser um empreendedor, ser um empresário em si. A gente não é mais só arquiteto, a gente tem que ser empresário que tenta entrar. A gente vai estar concorrendo espaço com grandes nomes no mercado, a gente vai estar concorrendo com concorrência... muito forte, né? De quem acabou de se formar, de gente que ainda nem E se formou. forma muita gente. Então, tudo. assim, a gente tá vendo hoje um pouco o que a gente via quando era estudante. Tipo assim, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou ter meu espaço? Será que eu vou ter espaço? Como é que eu vou conseguir? E a gente via assim, o pessoal
mais antigo, mais experiente, ficava assim um pouco com o pé atrás. Pô, peraí, tá entrando geração nova, como é que a gente vai fazer? Então, acho que se reinventar é a melhor solução. Não somente buscar um trabalho da forma que hoje o mercado em si insere. Então, você criar o seu nicho de mercado, o seu jeito de trabalhar, eu acho que isso é algo também que dá uma acentuada para você se destacar no meio da multidão. Até algo que a gente, quando foi conversar sobre o escritório, o primeiro ponto foi justamente esse: vamos ser o contrário do que é o mercado hoje. Então, já a partir daí já começou o nome. Todo mundo pergunta, por que Ateliê Mandacaru? Por que não um nome praticamente dos sócios, né? Como antigamente, voltar até um pouco mais hoje da cultura dos advogados, nome de escritório, um exemplo, ponto e ponto, sabe, arquitetura. Então, acho que começa a criar uma identidade a partir daí. E eu acho que bem importante, ainda mais quando inserem sociedade no trabalho, os dois estarem conectados no que querem. E assim, eu acho que foi um diferencial muito grande para a gente desde o primeiro dia que a gente selou nossa sociedade, né? A gente é amigo de infância também, já estudou na faculdade também algumas cadeiras, mas cada um seguiu o seu lado diferente no trabalho, e trabalhamos, estagiamos no mesmo escritório. E eu acho que depois de um tempo, essa junção, e acho que também essa parte vocês também são 3 sócios, né? 3 áreas diferentes, assim, que atuam 3 personalidades diferentes. Eu acho que sociedade é algo que tem que agregar. Sim, é uma coisa que a gente... não poderia procurar uma pessoa exatamente igual a mim, então a gente só ia até ali e depois não ia ter mais uma crescente. Então, eu acho que os dois têm que trabalhar junto, tem que se estar fortalecendo. E desde o primeiro momento, hoje a gente tem uma empresa registrada, tem CNPJ, né, tem tudo. Então, acho que a partir do primeiro momento que a gente se viu como empresário, a gente teve vamos pensar como empresa a partir do primeiro dia. Então, acho que foi algo que começou essa questão também da Ariane, a parte do gerenciamento, que alertou ela também a depois começar essa pós na área de gerenciamento, né, para poder entender um pouco mais o mercado e se preparar, se planejar, fazer esse trabalho não somente para aquela etapa. Vou fazer aqui em trabalhos. Eu acho que o mais interessante também nessa nossa área, através desse nicho muito grande, a gente fidelizar clientes, não só pelo fato de um único trabalho, a gente vai estar dentro daquela cartela dele para que ele precisar num nicho muito grande de trabalho, dentro de uma empresa, no trabalho de comunicação. É o trabalho, só do arquiteto fazer comunicação visual? Não, mas eu acho que pode agregar dentro da comunicação visual, um trabalho de design, um trabalho de arquitetura. No caso, até como a Ariane falou, de consultorias, a gente trabalha hoje muito voltado para consultorias, para esse cliente que quer acelerar o processo, quer algo mais rápido, né? Gastar menos. Então, a gente tenta trabalhar de acordo com a necessidade do cliente, dentro de um planejamento que ele pensou para aquilo, para poder comportar aquela ideia dele que ele estava querendo executar. Então vamos para o próximo? Vamos. Então, eu queria perguntar rapidinho, porque é uma dúvida que eu vejo que existe, principalmente com o pessoal que ainda não entrou na faculdade, que é a diferença, e também gente que pensa em contratar, a diferença entre contratar um arquiteto e um engenheiro, né? Qual é a diferença, né, de um e de outro, e aonde que eles se encontram aí no meio desse mercado? O arquiteto, ele é o responsável por planejar os espaços, né? Então, assim, a definição do que vai ser cada coisa vem a partir do arquiteto. Como até a gente estava comentando, na faculdade de arquitetura a gente vê todas as áreas, né? O engenheiro, ele está mais focado para a execução em si. Ele faz projetos, mas mais para a área de execução, né? Então, assim, o arquiteto, ele estuda sociologia, ele estuda estrutura, ele estuda planejamento de espaço, ele estuda conforto ambiental. Então, ele é responsável... História. E aí, ele é responsável por planejar os espaços. Então, como arquiteto, eu vou dizer, essa casa vai ser assim, esse quarto vai ser assim, o material que a gente vai utilizar é esse, aqui vai ter um pilar. Mas quem faz esse dimensionamento? Como é que vai ser a estrutura? Qual é a estrutura que vai ser, qual é o dimensionamento desse pilar, dessa viga, como que a gente vai fazer a fundação, é o engenheiro, né? Então, normalmente se encontra na compatibilização de projetos, que é o que a gente chama, que normalmente vai para a obra. Então, o arquiteto pensa e o engenheiro executa aquilo. Mas isso também não significa que o arquiteto não está dentro da obra, né? Porque mesmo ou o engenheiro não possa ter participar do processo de desenvolvimento do projeto, né? Eu acredito muito que tem até essa rixa, tipo, do arquiteto contra o engenheiro, que vocês estão querendo fazer o trabalho da gente. Muito old school isso. Eu acho que até que essa rixa é algo até mais antigo que a gente está vendo dentro do mercado que está se moldando isso, né? Tá
todos do mundo querendo trabalhar em compatibilidade, em harmonia, porque o que acontecia geralmente era isso aí, o arquiteto ficava colando culpa no engenheiro, o engenheiro culpa no arquiteto, e cada um queria limpar a sua barra dentro de uma obra, então ficava aquele trabalho. Então, hoje, acho que dentro da obra, que você falou como arquiteto dentro da obra, a gente tem trabalhos estruturais, a faculdade, a gente estuda um pouco do estrutural, tem noções de algumas áreas, mas também cabe a gente aceitar as críticas do engenheiro, entender até para um custo de uma obra, porque é fácil você pensar e ser bem realista, no caso, se aquilo vai se tornar executável. Porque isso também até para o cliente é interessante quando você já tem ideias concretas, não somente eu queria essa ideia, quando chega na parte de execução, é inviável. Então, gera no cliente aquele que eu queria aquilo. Me apaixonei pelo projeto. Exatamente, me apaixonei por isso, comprei essa ideia. E a partir do momento que a gente foi para a execução, tornou-se inviável. Vou fazer outro modelo para solucionar. E o cliente vai ficar, mas não era do jeito que eu queria daquele jeito, tinha gostado. E eu acho que também essa questão do arquiteto estar dentro de obra é interessante para fazer acompanhamentos. A gente trabalha com visitas técnicas, né, acompanhamento de instalações de piso, a gente faz uma paginação também. Então, algo que eles não querem saber mais ou menos como é que é. Principalmente os trabalhadores vão estar lá, vão pegar um piso, vão trabalhar de qualquer forma, não querem saber. Né? Eles querem ganhar a produção deles. Claro, existem outros que são bem preocupados e bem atentos a isso, existem. Mas a gente está falando de uma grande maioria. E eles, assim, não acompanham normalmente o processo criativo. Então, muitas vezes, eles não sabem por que aquilo está daquele jeito, né? Então, assim, é importante que o arquiteto ele esteja dentro da obra para compatibilizar. Isso aqui foi feito, pensado dessa forma. Eu vou falar uma coisa horrível. Eu convivi muito com engenheiro boa parte da minha vida toda, e eu escutei muita frase: rapaz, isso é frescura de arquiteto, faz assim mesmo. Rapaz, mas escutei isso. Mas é exatamente isso que a Ariane falou. Isso é porque a gente não sabe o que está por conta do processo. Isso. Às vezes a gente tem ideias para esconder alguma parte estrutural, só justamente foi naquela concepção quando chegou no caderno técnico, nas imagens, no projeto, quem vai executar não sabe que foi pensado daquela forma e justamente faz isso. Não, eu vou fazer desse jeito mesmo porque é frescura de arquiteto. Às vezes não é para esconder alguma coisa, algo que vai até beneficiar o trabalho dele, facilitar o trabalho dele, e ele não entende como uma melhoria. É por isso que tem que ter essa harmonia, né? Todo mundo tem seu espaço dentro da obra, como tudo na vida, diálogo. Todo mundo tem o espaço de desenvolver seu trabalho. Exatamente. Tem espaço para todo mundo, e esse negócio de ficar... leva também até a preocupação do arquiteto de estar lá vendo se está tudo sendo feito de uma maneira que ele pensou, que ele detalhou, né? Porque, querendo ou não, eu não quero falar isso de todos os profissionais, porque eu acho que isso não se cabe a todos, mas tem alguns deles que mesmo sendo especificado no projeto, detalhado, no desenho e tal, ele vai fazer do jeito que ele quer. E também acontece muito de cliente chegar na obra, às vezes modificar alguma coisa com o profissional na obra e o arquiteto ficar sem saber. Exatamente. Né? Isso acaba que isso leva o nome do arquiteto, né? Porque depois da obra pronta, a pessoa vai falar: por que aquele arquiteto fez isso? Aquela obra é de tal pessoa. Às vezes não foi nem Às vezes não foi. Foi um trabalho que já foi alterado. Então, assim, mesmo quando isso acontece, que muitos dos casos acontecem, o cliente em si... Eu acho que acontece mais quando um programa de necessidades não foi muito bem resolvido. Por conta de prazo, quis apressar alguma coisa e depois se alertou. Eu acho que isso acontece menos quando o trabalho é bem desenvolvido. Eles pensam que é perca de tempo, uma planta mais detalhada, planejada, mas não. A gente vai estar ganhando todo aquele espaço. Quando chegar no momento da execução, vai ter custo menor, mais rápido a execução, então, bem organizado. As frescuras vão estar bem... organizadas. Essas frescuras são um mito, porque assim, a gente trabalha com construtora também, e aí, não nossa, né, mas a gente trabalha em projetos paralelos com construtores. Então, assim, o que a gente vê muito é que tem esse mito de que arquiteto quer embelezar as coisas, arquiteto quer fazer as coisas bonitinhas, mas nem sempre é beleza, né? Na verdade, a arquitetura está baseada num tripé, que é beleza, funcionalidade e firmeza, né? Que é basicamente o conceito do nosso escritório. Então, assim, às vezes a gente colocou um banheiro aqui para facilitar a instalação hidráulica, né? Para ver a questão do conforto térmico, que normalmente o engenheiro não tem esse conhecimento bem aprofundado. E aí ele realmente fala, é frescura, é porque quiseram deixar mais bonitinho, mas é um mito também da arquitetura. Vamos para outros... É tua, Musão. Olha, se empolgou aí. Eu tô aqui
acompanhando a conversa, eu tenho que operar também, gente, me desculpe. O papel mais difícil é esse. Operar é o mais complicado. Pode ver que todo programa tem erros de De operação. operação, a gente é novato, calma. Eu acho que a gente falou, acho que a gente até acabou entrando nessa importância do A arquiteto. gente estava falando disso. Né? Que não é comum ver obras e reformas acontecendo sem o acompanhamento do profissional, né? E da arquitetura ou engenharia, porque às vezes, querendo ou não, a gente ainda vive na realidade onde o próprio cliente, a própria pessoa faz a sua obra de arquitetura, né? A sua casa, a sua reforma, o seu puxadinho, o que for. A minha pergunta para vocês é até quando... Eu acho que nem até quando. Acontece muito eu vou até comentar uma história que no grupo que a gente tem do WhatsApp, a gente tá junto, aconteceu, acho que, não lembro de quem foi que comentou, mas uma pessoa comprou um livro de representação de 3D, né, o SketchUp que a gente usa para desenho 3D, e decidiu fazer a casa dele, aí tá aí, fiz minha casa, não estou precisando de arquiteto para fazer o meu projeto. Na verdade, foi assim, ele entrou em contato com o arquiteto, achou o valor muito alto e preferiu tentar se especializar naquilo e fazer o projeto. Tipo assim, aí depois fez uma postagem, porque fez um livro, umas ilustrações, que contratar arquiteto, eu mesmo peguei meu livro, fui lá, desenvolvi, tá aí meu trabalho. Quem quiser, ainda faça a divulgação, ainda faça o seu trabalho. Então, pelo custo que ele me cobrou, eu estou construindo quase a minha casa, então... Claro, né? 5 anos de faculdade, pra quê? Não é mesmo? Se você pode comprar um livro. Se você pode comprar um livro. E ele ainda falou, o livro foi tipo R$200 e o cara querendo me cobrar não sei quantos pra fazer o projeto. Aí depois a gente via as fotos, tipo, teto de vidro. Literalmente. No meio do sertão, assim, no caso. Sério? Que bom. Ela tava achando tudo ótimo no projeto que ela tava fazendo. Mas na prática, ela não teve nenhuma outra parte. Ela viu um livro de representação e de fazer o projeto modulado, não como é que ia ser, né? Você representar, ok, né? Mas por que esse teto de vidro tá aí, né? Como vai ficar esse teto de vidro aí? Você vai suportar meio-dia ficar debaixo desse teto de vidro? E também tem outros casos de que, às vezes, casos de como é que o profissional pode se destacar, né? Como é que a gente pode avisar para as pessoas que precisam contratar um arquiteto de que o arquiteto é importante para essa etapa do projeto, né? Dar início a esse projeto de arquitetura ou de reforma, o que for. Tem a história também de estudantes que acabam fazendo projetos antes de saírem da faculdade. O que eu acho, na minha opinião, é uma desvalorização da profissão, porque às vezes a gente vai entrar no tópico de valor, de dinheiro mais à frente, mas é uma coisa que às vezes, mesmo que o estudante venha vendo essas matérias, essas cadeiras de como fazer, projeto de arquitetura que a gente tem na maioria dos semestres, né? E tem um embasamento que possa fazer, o estudante não está, como é que eu posso dizer, não é o profissional completo. Então, acaba meio que, tipo, ele faz um projeto, às vezes cobra mais barato, e até o profissional fica meio sem como cobrar o projeto, porque muita gente acha que é muito caro para uma coisa tão pouca, né? Porque o que se vê muito na cidade hoje em dia é projetos pequenos, um quarto, um apartamento. Não se vê hoje mais tanto em construir uma casa, um prédio, assim, de porte... Um edifício, né? E aí fica complicado de dizer qual é a importância do arquiteto. Como é que vocês poderiam falar para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Ou para pessoas que perguntam por que contratar um arquiteto? Eu acho que essa resposta hoje, ela está basicamente... Eles mesmos já estão se respondendo. Através também do crescimento, como a Ariane falou, das regiões metropolitanas, uma tendência também da construção civil de diminuir os espaços. Então, hoje tem apartamentos de 40 e 45 metros quadrados, quando antigamente tinham casas de 200 metros quadrados. Isso. Então, eles dizem, porque eu comprei um apartamento, é muito pequenininho, tenho que fazer tudo planejado. Tenho que aproveitar cada espaço. Então, isso hoje, dentro de uma tendência de mercado, pode ser um nicho também para as pessoas darem um valor
a profissão de arquitetura. Porque hoje em dia tudo tem que ser projetado para o espaço caber tudo modulado, tudo aproveitando o espaço. Sob medida. E assim, se você começar a jogar de qualquer forma, as pessoas têm que entender isso hoje, que contratar um arquiteto hoje está em custo de entre 10 a 15, no máximo 20% do valor geral de uma obra, onde você vai estar evitando desperdícios, você vai estar ganhando seu tempo, você não vai estar construindo, reconstruindo. Em Então, qualidade de projeto. Você tem segurança, né? Na verdade, quando a gente estava até comentando do teto de vidro, assim, a pessoa, o cliente que fez isso, ele não pensou quanto que ele gastaria pós-obra, né? Porque, assim, a gente pensa a longo prazo. Então, quando a gente decide colocar um ambiente, né, virado pro nascente, a gente está reduzindo o custo de energia a longo prazo do cliente. Então, assim, o que acontece normalmente em obra, não só em arquitetura, mas em interiores também, muito desperdício de material. Eu não fiz o projeto, coloquei dessa forma, mas não deu certo. Às vezes é uma parede do quarto, que é colado com a parede do banheiro, aí bota um papel de parede, não viu se aquela parede realmente tinha potencial para colocar aquele tipo de material. Então, assim, acaba que tem retrabalho e tem um custo maior, mas que o cliente, é aquele famoso barato que sai caro, né? O cliente não vê a priori, mas a longo prazo, um arquiteto, além de acabar economizando, né, no uso do ambiente, da casa, enfim, ele não tem preocupação além da qualidade, né? Então, assim, N fatores que estão por trás da nossa profissão que muitas vezes os clientes não veem, né? E é função do arquiteto, né, e dos estudantes, de mostrar isso para ele. Uma coisa interessante que a Ariane falou com relação aos estudantes é que, sim, a gente vê muitas cadeiras, mas quando a gente sai da faculdade, a gente vê que a gente não aprendeu nada. O mercado, ele é muito dinâmico. Então, assim, uma coisa que a gente costumava falar, quando a gente trabalha mesmo, né, com clientes reais, não é estudando, né, sobre aquilo. A gente faz vários projetos na faculdade que não são executáveis, né? Então, assim, quando a gente comenta com os nossos estagiários, na faculdade a gente tem basicamente estudo preliminar, que é a parte de concepção do projeto. Mas aquele projeto só acontece se você tiver um detalhamento muito forte por trás. Então, assim, na faculdade a gente botava, vou botar uma fachada de ACM. Quando a gente sai aqui, o cliente fala, ACM, caríssimo. Não dá pra mim. Né? Então, assim, como que isso vai ser construído? Aqui é uma fachada de insolação, como é que eu posso resolver isso? Então, coisas que na faculdade normalmente a gente não tem. Passa batido, Passa completamente batido, porque você só tem a etapa de concepção. Uma coisa ou outra você faz um detalhamento, mas muito pouco, então assim... Tem nem tempo, né? Exatamente. Tudo muito corrido. São 5 anos que você acha... Vi muita coisa, mas ao mesmo tempo não vi nada. Então, quando a gente vê, assim, estudantes se comprometendo a fazer projetos, a gente também se preocupa, porque não só a questão da valorização monetária do trabalho, mas a desvalorização do próprio arquiteto. Porque, eu já fiz trabalho com arquiteto, não gostei. Assim, a gente já teve clientes que falaram, não queria nem ver arquiteto, até realmente encontrar o ateliê Mandacaru, que, né, conseguiu atender às nossas necessidades. Mas, assim, na faculdade a gente não aprende muita coisa. A gente aprende o básico, mas é no mercado que a gente vê como que as coisas funcionam. E aí entra o risco de você, como estudante ainda, assumir responsabilidades, né, que são grandes, são enormes, né? Então, assim, as pessoas falam, caiu o prédio, mas às vezes não é. Assim, a gente já fez projetos para salas comerciais, que é só interiores. E aí o barulho estava incomodando o vizinho foi e processou. Então, assim, se fosse um estudante que não tivesse registro no CAL, né, quem que se responsabilizaria por aquilo? Então, assim, o arquiteto, ele não faz só o projeto, ele está cuidando de tudo. Quando você coloca isso na mão de uma pessoa que ainda não tem essa responsabilidade... E nem o preparo, né? Não sabe que isso pode acontecer. Às vezes não sabe nem que existem essas possibilidades que até hoje a gente se surpreende ainda com... a gente também faz isso. Então, assim, essa responsabilidade também é nossa. É uma coisa que o mercado vai lhe ensinando, né? E aí, quando você está dentro da faculdade, você não consegue abrir os olhos para esses nichos. E essa questão também volta até um pouco para a valorização, falando em valor real, eu acho que não acontece somente na arquitetura. Eu acho que parte da cultura brasileira dá mais valor a produtos do que a serviços. Do que a serviços, sim. Então, é aquela mesma história do velho chaveiro. Eu fechei meu carro e o cara foi lá em 2 minutos, abriu o carro, quanto é? R$70. E o cara, R$70 para em 2 minutos resolver, não é pelo tempo. É pelo trabalho, pelo estudo, pelo investido, pelo maquinário. Então, assim, eu acho que a partir do momento que se valorizar serviço do que produto, eu acho que isso o cliente já fica
convencido do que acontece. Isso acontece hoje no escritório. A gente via hoje, antigamente, a forma de orçamentária dos escritórios. Ou mandava somente um e-mail, ou conversava, ligava para um cliente, passava um e-mail, e o cliente só ia, mandasse um e-mail, podia ter 60 folhas, ele só olhava o valor final, o último, tá caro, não quero. Ele não ia ler o que está incluso. Então, assim, eu acho que quando a gente começou a sociedade com pensamentos de expansão e tal, o ponto primordial foi a partir do momento que a gente teve a nossa sede, teve o nosso espaço, marcar nossas reuniões. Então, hoje, como é que acontece? Todos os nossos orçamentos, a gente for fazer um trabalho, desde um trabalho macro ao micro, é o mesmo tratamento. Reunião no escritório. A gente vai estar passando para o cliente todas essas etapas, todas as responsabilidades, todo o trabalho que a gente vai estar envolvido, não somente jogar aquele projeto lá, desenhar. Isso a gente fortalece o nosso trabalho, o cliente sai de lá convicto que ele está pagando um valor justo pelo trabalho que vai ser realizado. E desmificando um pouco também, Tá vendo? Como é difícil. É a palavra. Vamos trocar aí. Passando um pouco nessa parte, essa palavra que já foi estudada aí, vista aí. Mas tipo assim, fazendo com que o cliente, ele entenda que o valor que ele está pagando não é somente por um desenho, um papel. Que existe muito isso hoje. Mas eu só quero Só quero uma ideia. Só quero uma ideia. Então, aí quando acontece, só quero uma ideia, tá bom, a gente também trabalha com consultorias, que funcionam dessa forma, mas também explica tudo que abrange. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem esse contato diretamente com o cliente, nessa abertura, para poder estar conversando mais abertamente com ele sobre o trabalho, não somente jogar, eu acho que isso é uma tendência que também o cliente, o mercado em si vai estar valorizando o trabalho. Eu acho que também, voltando um pouco também para essa parte do estudante em si, como a gente falou, são pequenas reformas, são pequenos quartos, mas se ele fizer um trabalho que agrada ali, ele começa, vou fazer aqui agora um restaurante, vou fazer aqui, e aquilo ali também cabe à pessoa. Pegando fôlego, né? Cabe à pessoa também, além pelo fato de estar fazendo um trabalho legal da profissão, exercício legal, ele ter o caráter de responsabilidade de estar sabendo o que está fazendo. Né? Ele está botando em risco outras vidas, outras pessoas, a sua própria imagem, né? O cliente, cliente. A família Então, do cliente. Você tem que estar sempre, eu acho que o caráter tem que estar muito presente nisso tudo, né? Em saber quem você está contratando. Isso também volta até um pouco também do contratante, né? Eu tenho a opção de contratar um arquiteto e tenho a opção do estudante, mas o que é só o custo? Às vezes um estudante não sabe nem o que é que está cobrando, às vezes cobra um valor muito alto, que é parecido ou praticamente com o do arquiteto. Que outro trabalho também que funciona, são formas completamente diferentes. A gente pode passar aqui 10 apartamentos exatamente iguais no mesmo prédio, mas os 10 apartamentos vão ser valores diferentes. Se botar 10 arquitetos, eles vão cobrar de 10 formas completamente diferentes. Isso também acontece com a gente. Se a gente hoje no escritório, se a gente pegar 10 apartamentos iguais, vão ser 10 apartamentos com valores diferentes, porque a gente trabalha de uma forma... Não é a quantidade, né? Não, às vezes não é nem a quantidade, porque a gente não trabalha, como antigamente o mercado trabalhava, por metro quadrado. O cliente é acostumado, quanto é que tu cobra no metro quadrado? Não, a gente não cobra por metro quadrado, a gente cobra por hora trabalhada. Então, se o seu trabalho for muito mais complexo que o do seu vizinho, que for a mesma metragem, dependendo do que ele vai atender a necessidade dele, são bases dentro de cálculos de horas. Então, não vai ser igual também. Então, isso entra até um pouco a parte do planejamento que já foi feito, já tivemos vários estudos, tivemos prejuízos em alguns fatos até chegar à nossa planilha, ganhamos alguns pontos também, mas isso a gente chega até chegar a um valor justo para o cliente. Temos margens de negociações, dentro já do nosso parâmetro, que já foi estabelecido. Então, até isso chegar, o estudante não vai ter tempo de fazer aquilo. Até por conta ele está fazendo a faculdade, tem as cadeiras da faculdade que puxam muito. Quem consegue ainda estagiar hoje em dia e fazer a faculdade é um guerreiro mesmo em si, virando noite, a gente sabe que todo mundo passou por isso, né? Então, essa questão volto mais uma vez sempre batendo na tecla do planejamento. Tanto, como eu repito, do cliente, do contratante, quanto do arquiteto como cliente dele, né? Então... E aí a gente até voltando um pouquinho para aquilo que a... Como é teu nome? É Jade. Jade, desculpa, Jade. Para aquilo que a Jade falou, né? De que a tendência é você ser empresário. Mas, assim, é uma coisa que a gente... Foi muito importante pra gente, a gente ter trabalhado em outros escritórios. Né? Porque a gente pega uma vivência profissional e aí hoje a gente vê as pessoas, eu já saio, antes de sair da faculdade eu já tô montando meu escritório.
isso até que ponto é válido, né? Eu Sim. sei que o mercado tá difícil, eu sei que às vezes a gente trabalha muito para outras empresas para ganhar pouco, para não ser valorizado, mas isso é importante para a tua vida profissional e pessoal também, né? Então, assim, a gente trabalhou em outros escritórios, foi sacrificante, foi difícil, foi exaustivo, mas isso deu uma base muito grande para a gente montar o nosso próprio escritório, para a gente saber Até como que saber que acontecia. nicho seguir, né? A gente trabalhou, a Ariane trabalhou em escritório, trabalhamos aqui juntos, né? Num escritório mais amplo, que trabalhava desde interiores a construções de museus, ó. Museus, Parques. zoológicos, parques temáticos, então algo bem mais amplo. Como a Ariane já trabalhou em escritórios de interiores, eu trabalhei em escritório de arquitetura hospitalar. Então, eu acho que é válido você participar dessas etapas justamente para a experiência. Em Isso. qualquer momento você vai ter que utilizar. Tudo que você aprende é conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, eu acho importante você ter esse leque também. É importante estagiar, às vezes ir para a obra, mesmo sendo estudante, acompanhar, ver o processo construtivo. Porque na hora que você chegar na execução, na sua vez de fazer, você vai estar sabendo todo o processo, vai otimizar seu tempo, fazendo dentro do planejamento desse banco de horas. Você vai otimizar a sua hora, logo você vai ter uma lucratividade melhor baseada em horas, porque a sua hora vai ser mais eficiente. Então, é uma faculdade de administração, praticamente. E agora a gente vai bater numa parte que é muito importante. Que é uma coisa que a gente É o ouve calo. muito. Uma coisa que falta muito também. E falta. Assim, a gente sabe que. A gente sabe que não é bem assim, mas a gente ouve muito. Não, vai ser arquiteta, vai ganhar rios de dinheiro. Não, mas tá estudando muito, mas quando se formar, também não precisa se preocupar mais com nada. Dá vontade de dizer assim, meu amor. Você não A sabe gente o que ela estava fala. falando no escritório antes de vir, aí a Ariane falou assim, Cauã, quando tu chegar essa pergunta que vocês mandaram a pauta pra gente, quando chegar essa pergunta, o que é que tu vai responder? Eu falei, rapaz, onde é que tá essa mina de ouro pra gente buscar, que eu vou ser agora caçador do tesouro, É né? isso que eu vou perguntar pra vocês. Dá Você pra mais ficar arquiteto. rico sendo arquiteto? Cara, dentro de um planejamento, acho que existe a possibilidade, sim. Como qualquer outra como profissão. qualquer área. Isso. Então, se você exerce desde a sua profissão mais simples a mais superior, se você faz um trabalho bem feito, zela pela sua imagem, tem um compromisso, dedicação, eu acho que nada cai do céu. Nada cai do céu. Ninguém vai chegar, ó, tá aqui, um projeto, toma aqui, 10 milhões de reais para tu fazer. Isso vai com o tempo, você vai adquirindo a experiência. Existe um pouco também aquela questão, é sorte. Ele teve sorte, né, de estar ganhando. Tem uma frase que eu... Cara, sério, foi do Whindersson Nunes, né? Você vai levar pra vida. Pensador contemporâneo. Hoje tem é um dos maiores artes do Brasil aí. É que ele fala, você só alcançou o sucesso quando a pessoa que não conhece da tua vida sabe que tu só teve sorte. Uhum. Que pensa que tua carreira todinha foi sorte, que tu Isso. encontrou as pessoas pra fazer as coisas por tu. E não é por trás... É como os meninos do ateliê, os meninos aqui estão falando, que agora que depois de um ano, depois de muita tentativa, depois de perda de dinheiro, agora que eles estão conseguindo fazer uma coisa, um escritório que seja a cara dele, a personalidade dele, que seja bom para o cliente, seja bom para ele, né? Então é uma coisa que, tipo, a gente tá sempre no erro e acerto, erro e Isso. acerto. E eu acho que tem outra questão também, que é a questão, assim, de que as pessoas já querem começar ganhando muito Isso, dinheiro. Eu já quero começar e já... Gente, a gente... Ninguém Pelo começa menos patrão, Ninguém né? começa patrão. E outra, por que muito dinheiro? Por que a gente precisa de muito Às vezes, dinheiro? Você até ganha num primeiro projeto, mas você quer tanto abraçar o mundo com as pernas que você vai perder tudo aquilo. O que a gente costuma falar é que a gente perde um projeto, mas a gente não perde um cliente. Então, tem muito isso de, eu quero ganhar aquele projeto e aí o valor dele é tanto. Né? E aí você acaba perdendo um cliente. Às vezes a gente já chega com... E aí, essa questão do, arquiteto vai ser rico é engraçado porque tem um viés cultural nisso. Então, quando a gente estuda história na arquitetura, a gente vê que antes não, até hoje, né? Os arquitetos, eles estão muito em contato com o cliente. Então, eles precisavam andar mais arrumado, diferente do engenheiro, que já anda muito assim, na obra, né? Já vai de bota e tudo. Então, tem uma questão social envolvida nisso, de que, o arquiteto tem dinheiro,
o arquiteto é rico, vai ganhar dinheiro. É tudo mentira. Não é que seja mentira. Acontece, mas não é da noite pro dia. Isso. Não é sorte. E não é. E a minoria, né? Luiz. Vamos combinar. Sim, é o que eu tô te falando. Quem tem trabalho e resultados, eu acho que, aliás, quem tem trabalho Tem resultado. tem resultados. Isso. E Não, o eu dinheiro é digo consequência a disso. minoria, assim, no sentido de muito dinheiro, entendeu? Eu acho que os arquitetos vivem bem, eu conheço muitos arquitetos, mas não nesse sentido de que eu vejo as pessoas esperando ter, assim, aquele padrão de vida, tipo, caraca, vou pra França todo final de semana, gente... Vamos abaixar um pouquinho, sabe? Vamos viver bem, vamos Acho ter o que a gente isso é um precisa. pensamento mais real, dentro da realidade. Sim. Eu acho que isso funciona até pro trabalho em si. Você fazer um trabalho mais real, mais concreto, ter a sua cabeça, seu pé mais no chão, saber, principalmente no começo, é difícil, não estou desencorajando, não estou falando de ninguém. A gente tenta fortalecer mais, como a Ariane até falou, hoje a gente tem um grupo de recém-formados na faculdade, em torno de 60 pessoas no mesmo período. Então, assim, a gente criou um grupo no WhatsApp, onde todo mundo se ajuda. Lá, são todos concorrentes, todo mundo está no mercado de trabalho atrás do seu espaço, mas cada um tem seu espaço. Sim. Então, eu acho que a partir do momento também que a gente começa a compartilhar informações, dividir conhecimento, eu acho que é mais enriquecedor, tanto para quem divide do que quem está recebendo. Certeza. Então, a gente sabe assim, essa é a nova geração, então vamos fortalecer para dar nome à nossa geração também, como as outras já tiveram. E como tu falou assim, é uma grande minoria que tem muito e outros tem muito pouco, mas é o mercado hoje, é assim. Sim, para todas as profissões. Exatamente. E às vezes, assim, a gente não vê o que está por trás disso, né? Aquele arquiteto tem muito dinheiro, mas a gente não sabe que base que ele teve, né? Qual era... Estrutura familiar, se já vem... Qual é o... já vem Exatamente. daí. Qual era o período que ele atuava. Então, as coisas... O mercado é dinâmico. O que é legal é isso e o que é complicado também é isso. Aqui... Hoje você tem espaço para todo mundo e cada um tem o seu nicho e o mercado é muito dinâmico. Hoje você pode estar com muito dinheiro, eu sou o principal arquiteto de Fortaleza. E amanhã as coisas mudam e tudo... Ainda mais no nosso mundo, tempo, né? Na nossa Exatamente. geração. O mundo, na verdade... Todo dia você tem que se reinventar. O mundo, na verdade, ele tá muito dinâmico. Os dias atuais, eles estão muito corridos, né? E eu acho que é exatamente isso a questão do dinheiro, né? Do pessoal pensar que você vai ganhar rios de dinheiro. Mas eu acho que a questão não é nem o rios de dinheiro, mas sim o tempo que você vai levar para ganhar aquilo. É achar de você se formou e já vai ganhar. E é planejamento também. Exato. Mas o Jordão, no programa de intercâmbio, né? Ele até falou isso aqui com a gente, que o importante, não só para a arquitetura em si, mas para todo projeto de vida, né? Independente de qual profissão, é o que você está construindo, o que você está... como é que eu posso dizer? Tem um nomezinho que a gente faz com as plantas. Plantando. Cultivando. O que Ele falou, na verdade, lá fora, amor, não foi no programa, não. Mas é aqui que eu digo aqui. Mas é exatamente o que você está cultivando. Porque as coisas não vão vir do dia para o outro. A gente nunca vem. A questão é porque o tempo está tão corrido que você já está nessa. O trabalho tem resultado. Então, eu acho assim, pensar que ninguém trabalha por dinheiro é hipocrisia. Claro. O dinheiro é muito importante hoje. Necessário. Para tudo, necessário. Boletos chegam. Mas hoje eu acho que a mentalidade do escritório, a partir do momento que a gente começou a viver como empresa, então a empresa que, assim, como acontece, toda a sociedade é diferente a parte administrativa, né? Então, hoje a gente no escritório, a gente tem uma empresa, a gente é funcionário dessa empresa, a gente não é patrão, a gente faz parte dessa equipe. É o que a gente fala até para os nossos estagiários, ninguém aqui vai ser aquele chefe chato, que todo mundo tem medo de falar, que ninguém tem abertura de nada. Então, a gente é funcionário da empresa como vocês. Claro, temos outros cargos, né, de responsabilidade, tudo temos. Mas acho que a partir do momento que você sabe administrar o dinheiro da sua empresa, o seu dinheiro, dentro de um mercado hoje autônomo, que você todo dia tem que estar buscando clientes, você tem que estar se reinventando, você não trabalha para uma empresa, você não tem aquele dinheiro fixo no mês, eu acho que isso também faz essa questão. Eu prefiro ter muito dividido em muito tempo do que muito em um período. Com certeza. Porque se você não tiver um planejamento financeiro, você gasta todo o seu dinheiro, chega no outro mês, e aí? Como é que eu vou pagar minhas contas? Exato. É mais assim, do que você ganhar muito dinheiro num projeto, é como você vai planejar aquele dinheiro ao longo do período, né? Então, assim, quando a gente fala de arquiteto vai ser rico, arquiteto ganha dinheiro, um projeto é caro, a gente fala planejamento. Essa é a palavra-chave.
para tudo. Então, qual é a sua meta, né? A nossa meta é daqui a, sei lá, 5 anos eu ser um dos maiores arquitetos de Fortaleza. Então, agora eu preciso economizar, eu preciso investir, eu preciso... como que eu vou lidar com o dinheiro dos meus projetos, né? Então, assim, é muito uma questão de visão. É agora ou é daqui a pouco, né? Você tem que ter uma visão ampla para isso, para o planejamento, para conseguir... Isso a gente vê também, né, nessa cadeira que tu está fazendo agora, do empreendedorismo, né? Então, quando eu fiz essa cadeira também, eu fiz um planejamento, tipo, em 5 anos, antes de terminar a cadeira, quando eu fui na minha cartilha, que a gente faz na primeira semana de aula, o que você quer, e quando chegou no final do semestre, quando eu fui olhar, pô, já tô com isso aqui tudinho, tá faltando bem pouquinho do que eu queria. E eu tava fazendo planejamento para 5 anos. Então, a gente foi trabalhando, né, foi vendo tudo, para justamente, como a Ariane falou, hoje em dia, escritório de arquitetura, arquiteto, bem como toda outra profissão, como o mundo está muito dinâmico, você tem que ter um planejamento. Tudo. Saber onde você quer chegar, o que você quer ser, como você vai investir seu dinheiro. Que às vezes, o que é ser rico? O que é ganhar seu rumo de dinheiro? Ganhar um projeto e aí, você não tem nada. Você mora de aluguel, você tem um veículo muito caro, que é só para status. Quando quer ser dinheiro? Você tem uma estrutura, você tem como otimizar o seu trabalho, você dá suporte para uma equipe para trabalhar. Eu acho que tem essa visão também, você vê o que é o ganhar o dinheiro. É o meu status ou é a minha vida financeira dentro da minha empresa? Acho que as definições de ter, de ser e de dinheiro vem mudando ao longo do tempo, né? Sim, é uma problematização imensa aí, porque a gente bota a vida de Instagram no meio, o que as pessoas querem, o que as pessoas só veem o que é bonito, não vê o que tem por trás do bonito. Então, as pessoas às vezes parecem que, enfim, vamos continuar porque já tá acabando. Exatamente. Já ia levar para isso. Tempinho. Exato. A gente entrou aqui em vários, fazendo um resumão aqui do programa, a gente entrou em vários temas, inclusive alguns que não estavam na pauta. Só te atrapalhar logo aí, já sendo meio chato, a gente já fica logo aberto para um segundo papo desse aí. A gente continuar. Adoro convidados que se convidam. É isso que você chama chato, pô. Mas olha, a gente falou do mercado ser dinâmico. A gente falou da correria, né? Das mudanças que são extremamente rápidas. Hoje você está fazendo uma coisa, amanhã essa novidade já não é mais tão nova, né? Já está ultrapassada. A gente falou da troca de conhecimento, do compartilhamento, que é uma forma, eu não digo nova, mas é uma forma atual de trabalho. Sim. As coisas hoje só funcionam assim. E uma que grande... a visão de competição está mudando e precisa ser mudada. Exatamente. Gente, a competição ela não é benéfica, não. Eu acho que concorrência é a melhor coisa que tem. Exato. Mas porque é que tá. Aí é onde você se destaca. Exato. Mas eu acho que tem uma diferença entre competição e concorrência. Concorrência você trabalha junto, tá todo mundo ali junto. A competição você tá querendo derrubar a galera que tá no mesmo barco que você. Isso é se auto-fraudar. Sabotar. Sabotar. Fraudar existe? Então, sabotar. Aí a gente falou do planejamento e a gente sabe das diversas áreas de atribuições, como vocês mesmos falaram no ateliê de vocês estão abertos a essas atribuições, ao que os clientes precisam, né? Procuram vocês até vocês firmarem essa especificidade de vocês, se é que um dia vocês vão firmar uma especificidade sobre isso. ou se vão ficar nessa dinamicidade. Nem sei se existe. Rapaz, né? nós estamos palavras ou então hoje, estamos viu? tentando colocar umas palavras muito bonitas, mas falando bonito tá, não sei se existe. Mas nesse apanhado de informações e nesse resumo que a gente veio, qual a perspectiva de vocês do mercado para a arquitetura, nessa visão de atuante do mercado, já que vocês estão no mercado, estão executando? Assim, com relação ao mercado de arquitetura, como a gente até falou do mundo como ele é dinâmico. Quando a gente entrou na faculdade, a arquitetura e engenharia era o boom, né? Tava em alta. Então todo mundo achava... Era aquele tipo, faz arquitetura que tu vai vocês vão ganhar dinheiro. Vou sair empregada. Exatamente. Aí, passou a Copa. Exatamente. Aí teve a economia, né? A loucura toda que tá no nosso país. E aí isso mudou muito. Então, assim, o que a gente quer trazer esperança, né? Que o mercado tá se reerguendo. A arquitetura tá ganhando mais espaço dentro dessa... como o mercado imobiliário. A gente tem que estar sempre atrelado a isso, né? Sim. Então, assim, a arquitetura tá voltando aos pouquinhos, né? Se reestruturando aí de uma crise econômica.
Mas, assim, o mercado, como a gente até conversou no começo, de que existe uma expansão muito grande, principalmente em Fortaleza, né? Para as regiões de Eusébio, Maracanaú, até Caucaia também já está se destacando um pouco. Então, assim, a perspectiva é que a arquitetura renasça, né, de novo. E aí, assim, com projetos o mais abrangente possível. Então, como o mercado econômico está mudando, a arquitetura vai acompanhando, porque para tudo você precisa de um projeto, né? Então, para tudo você precisa construir, de uma licença, enfim. E aí, a gente vê que o mercado ele está mudando, está se renascendo e a arquitetura vai nesse plano. Junto com aquelas variáveis que a gente comentou, né? De compartilhar conhecimento, então, de o arquiteto se renovar, né? Então, assim, que a gente, normalmente, quando arquitetos recém-formados ou estudantes perguntam pra gente, aí, o que é que a gente faz quando sai da faculdade? A gente sempre aconselha. Busquem coisas, não se liguem só à arquitetura em si, né? Mas procuram outras áreas que complementam, porque a arquitetura é um complementar de tudo que a gente vive. Então, procurem conhecer, procurem fazer um network, procurem saber sobre gerenciamento, procurem se especificar no que vocês querem na arquitetura em si. E aí eu vejo isso como a arquitetura agora entrando em outras áreas, assim, cada vez mais forte. Eu vejo muito isso também, que eu, quando saí, né, eu saí junto com o Cauã, eu pensava... eu pensava muito, eu vou me formar, vou trabalhar agora com interiores, que é o que acontece muito aqui na cidade, que é o que dá dinheiro, né, que não dá pra dizer. Mas aí, do nada, tô me vendo fazendo o projeto Batente com essas duas pessoas aqui maravilhosas. E lindas. Incríveis, são duas pessoas assim. Deixa eu cortar aqui pra beleza dele. Não falar muito não, que a gente é modesto. Exato. E aí, você vê, tipo, hoje eu faço conteúdo de arquitetura, eu tô aqui na rádio da Ceará News conversando sobre arquitetura. E também tem outras coisas que tem muita gente... Tem muita gente, muito arquiteto hoje que trabalha como comunicação visual digital, Sim. somente para arquiteto. Ou então, gerenciamento digital, que agora é o boom, né? Que você precisa ter um posicionamento digital bom, somente para arquiteto. Então, é um arquiteto trabalhando para arquiteto. Tem também gente que trabalha só com essa parte já do escritório, que já está muito grande, mas que não tem condições de pagar um novo profissional, mas que pede para fazer um detalhamento, né? O freelancer, né? Isso. Que é o por fora. Tem gente que tem loja de móveis, né? Ou então monta uma marcenaria por fora, né? Então, acho que esse leque da arquitetura, a gente pode fazer 1000 coisas e acabar, ou então pode fazer só uma. Isso. Né? Eu acho que até assim, Ariane, completando um pouco do que tu tá falando e o que já foi falado, que o mundo hoje é dinâmico. Então, a Ariane falou também que o mundo entrou numa crise econômica. Não foi só Fortaleza, não foi só o Brasil. Sim. O mundo inteiro entrou numa crise. Então, assim, existe crise é oportunidade, pode gerar oportunidade. O Ateliê Mandacaru nasceu no meio da pior crise brasileira dos últimos tempos. E assim, a gente vem fazendo um trabalho bacana que, graças a Deus, a gente não conseguiu ficar parado. A gente não teve aquele momento, e agora, o que é que eu vou fazer esse mês? A gente conseguiu fazer nossa cartela de clientes através de um network, através de se reinventar, como você está falando. Então, hoje, essas funções estão acontecendo porque todo mundo precisa se reinventar. E eu acho que quem se reinventar mais vai ser destacado. E o destaque vai ao reconhecimento através de um resultado. Se você não tiver resultado, você não vai ser destacado. Então, logo você não vai ter dinheiro, logo você não vai ser rico. Então, logo você vai pegar uma depressão. Logo não vai pagar os boletos. Logo se planeje, entendeu? Se reinvente. Crise é oportunidade para muitas empresas, nasceram em momentos de crise. Vocês também, né? Sim. Isso. Então, que a gente costuma falar, no meio do problema que a gente vê grandes potencial, empresas né? começaram minúsculas, né? Não quiseram começar do topo, como vocês falaram, como patrão, como a Amazon, a Apple. Então, grandes empresas começaram num sonho pequeno. Então, a gente tem lá no nosso escritório, todo dia, antes de entrar na porta, a gente tem uma frase lá do Oscar Niemeyer que fala assim, a gente tem que sonhar senão as coisas não acontecem. Claro, vamos sonhar dentro de uma realidade. E fazer, não adianta, né? Vamos planejar, não é só seguir sonhar, o planejamento. porque quem tá sonhando não tem resultado, porque tá só dormindo. Então, assim, é trabalhar, ter esse resultado e esquecer um pouco essa questão que o
o mundo em si fala, né? Dessa questão da política que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, não. O que a gente aprende, além de um crescimento profissional, um crescimento pessoal, eu acho que quando você desatrela um pouco dessa questão de dinheiro, é consequência. Como eu falei, não adianta eu estar falando que dinheiro não é importante, que eu estou sendo hipócrita, que ninguém trabalha por dinheiro, por uma necessidade de sobrevivência, de adequação no mercado, né, que precisa ter um capital para isso também, para você montar uma estrutura, né, para você... A não ser que você tenha uma família que vai lhe dar tudo de mão beijada. E isso, às vezes, não é bom. Tem gente que consegue aproveitar isso. Ah, mas eu queria. Mas, assim, às vezes você não dá tanto valor do quanto você tivesse... Sim. É uma coisa que eu via muito meu pai falar pra mim, tu tá fazendo isso aí porque tu não sabe de onde é que vem o dinheiro. Não é tu que paga. Então, a partir do momento que você... a partir do momento que você atrela essa responsabilidade à sua pessoa, à sua empresa, eu acho que você começa a dar mais valor e esquecer um pouco essa parte. Então, a gente frisar mais uma vez que eu não tô querendo ser hipócrita e dizer que dinheiro não é importante. Mas eu acho que através do seu trabalho bem feito, você vai ter o seu resultado. Então, é uma consequência do seu trabalho. Gente, pois vamos finalizar, que a gente já está passando do tempo. Por favor, De agradecer o pessoal, por favor, muito obrigado. Voltem sempre, estejam sempre aqui. Agradecer o pessoal das redes sociais também, gente. Obrigada por acompanhar a gente, vocês são lindos. Todo mundo. Muita gente, o Dicélio, o Cauê, Tainara, a Prícia, a minha Raíssa. mãe. Beijo, mãe. Beijo, Prícia, também a Prícia, a mãe do Tomás, que é uma fofa. A Raíssa Melo, que eu Minha acho que... noiva. Mandou um coraçãozinho aqui, eu já falei... Lembrar também, mais uma vez, do calma. nosso site. A gente falou aqui, principalmente agora no final, de esperança, de compartilhamento, de renovação. Então, galera, quem ainda não viu o site da gente, dá uma olhadinha. projetobatente.com.br. Nós somos uma plataforma colaborativa também, na verdade somos muitas coisas, graças a Deus. Então, você pode mandar lá, escrever sobre o assunto que você quiser, tanto dentro de arquitetura, interiores, arte, design e por aí vai. Você pode mandar pra gente, que a gente faz uma pequena revisãozinha que faz parte do processo do site e nós publicamos. A última colaboração foi até do Do Thiago. Thiago. Essa daqui sobre o Absab, que é um conceito muito massa. Sério, eu adorei a matéria dele. E se você quiser mandar a sua matéria, é só ir faça parte desse batente, que aí você preenche um formulário, manda as fotos, a tua matéria e tal. É super simples, que a gente recebe. E acompanha a gente nas redes sociais também, Projeto Batente. Todos os arrobas apareceram. Isso. Lembrando que toda terça-feira, às 19 horas... Gente, Estou louca. Enlouqueceu aí. Sim, agora. Vai, toda terça-feira estamos aqui às 19 horas, diretamente dos estúdios da Rádio Ceará News, com um programa diferente, com um tema diferente e com convidados diferentes a cada programa. Isso, Mais uma vez, obrigado, viu, galera? Nós que agradecemos. Foi muito bom o papo. Pegando verde, né? Senão dá dor de barriga daqui. Contem sempre com o Ateliê Mandacaru. E vocês com a gente. Também tinha o arroba do ateliê, né? Lá embaixo. Eu já... durante a conversa tem o... Mas eu vou botar aqui. Vou botar aqui do Cauã. Que aí, Cauã, gente, sigam todos os arrobas, né? Vamos estreitar laços, todo mundo. Quem quiser também ver um pouco do trabalho da gente. A gente também sempre está aberto. Sempre tem um direct assim, eu sou estudante, tenho uma dúvida. A gente está sempre aberto, qualquer dúvida. Estamos à disposição. Então, vou cortar pra mim, pra vocês verem minha beleza. Eu vou botar meu arroba de novo, que eu tô precisando de seguidores. Não, brincadeira. Siga a gente no Projeto Batente, né? Eu acho que o pessoal já falou. E é isso. Vamos dar fim da nossa conversa, Vida né? Longa ao Batente. Beijos. E até a próxima. Nossa, tudo bom? Tchau, gente. Tchau, galera. Maravilhoso. Foi. Gente, muito bom.